então. Mas aí voltando então para essa parte, quando você começou a vender outras coisas além de tecido. Em 1995 me caso e elegi a África do Sul para fazer a minha lua de mel. Como eu não tinha muito tempo, me casei no sábado, viajei no domingo, cheguei na África do Sul na segunda, mas eu não tinha tempo, tinha que trabalhar. E voltei na sexta. Imagina que foi um dia para ir, um dia para voltar, fiquei 4, 5 dias na África do Sul. Naquela época era o hub de Brasil para ir para a China, para ir para o Oriente. E lá naquele dia, ficando esperando o avião, eu vi as pessoas falando sobre os preços na época do Oriente, né? E aí, naquele momento, a gente começou a importar da Coreia do Sul tecido. Estou falando de 1992, 93, 94, por aí, né? Época que a Coreia era mais pobre que o Brasil ainda. É. E aí, naquela época, eu fiz a van de loja de departamento. Em 95, quando eu casei, eu passei de vender tecidos para vender tudo que nós vendemos hoje. Então, comecei a fazer compra de pratos, talheres, e se transformou de uma loja de tecidos, que eu não queria mudar, porque eu já achava que trabalhava demais. E aí, a partir daquele momento, passei de comprar de tecido para tudo que nós vendemos hoje. Então, demorou 10 anos, então, essa transição? Mais ou menos isso. 95, mais ou menos 10 anos. Então, foi uma outra guinada na van. A van sempre tenta vender produtos nacionais, quero deixar isso bem claro. Eu ia perguntar, eu porque aí você acredito importou. Que um país é rico quando tem indústrias. Um país sem indústria é um país pobre e miserável. Então, nós precisamos comprar tudo que puder aqui no Brasil. 92% a 95% nós compramos no Brasil. Praticamente, nós fizemos cama, mesa, banho aqui no Brasil. Confecção, nós somos sentados em cima disso lá no Sul. Produtos de consumo, como Tramontina, Oxford, ou tudo que possível comprar no Brasil. Uma época eu cheguei a fazer uma reunião, o dólar estava 1,50. E eu faço uma reunião semanal com todos os nossos compradores. E falei o seguinte, pessoal, até 30% mais caro, compre no Brasil. E só vamos comprar lá fora o que for 30% mais caro do que no Brasil. Mais barato, 30% a gente vai comprar aqui. Por quê? Eu não quero ser um bilionário com um país miserável. Nós precisamos ver que, ao comprar um produto nacional, de uma fábrica nacional, eu estou gerando emprego no Brasil. Não adianta eu ser um cara bilionário e viver num país de miseráveis. Então, continuo pregando isso. Nós precisamos industrializar o nosso país. O Trump está fazendo isso com os Estados Unidos. Está tentando, né? E eu vi isso acontecer. Em 1990, a primeira vez que eu fui para a China, eu falei para o meu primo, que era meu comprador na época, eu disse, eu não estou entendendo o porquê os Estados Unidos transferiu a indústria dele para a China, com taxa de importação zero. Ou seja, liquidaram toda a indústria nacional, passaram a produzir tudo na China, e hoje eles estão vendo o erro que fizeram. Então, nós temos cada vez mais de não burocratizar nossa economia, reduzir a burocracia, reduzir os impostos, para que a gente possa produzir o que puder produzir no Brasil, né? Gerando emprego. Nós temos aí várias regiões sendo afetadas ainda por desemprego, né? Norte, Nordeste, onde puder botar indústria, produzir para o brasileiro. Para isso, nós precisamos realmente ter impostos e custos baratos aqui no país. E aí, Luciano, nessa época que você começou a vender mais do que tecido, já era nesse modelo de uma loja muito grande? Você citou que em uma loja tinha 300 pessoas trabalhando? Sim, eu cheguei a comprar, em Bruxelas nós temos uma loja que é a maior do Brasil. Todo o complexo lá dá 55 mil metros quadrados, devemos ter aquela nossa loja com uns 30 mil metros quadrados, é a loja matriz. E lá a gente chegou a receber 150 ônibus de excursão por dia. Nossa. Vinha gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, vinha gente do Brasil todo, e ainda vem hoje, é a nossa maior loja ainda, visitando o Brusque para comprar não só tecido para confecção na época, mas também toda a gama de importados que na época a gente começou a comprar. Interessante. E quando veio a ideia de começar a expandir? Porque durante muito tempo você teve uma loja só com tecido. Aí em 95 veio essa ideia de vender mais coisas. Isso. Para mim era muito prático de nós termos 300, 400 funcionários numa loja só e receber gente do Brasil todo lá para comprar. Chegou um momento que aquilo também era tanta gente que a gente pensou em expandir. Foi em 95 que a gente colocou a primeira loja em Curitiba,
E depois demoramos 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas. Todas lojas próprias. A partir de 2009, 2008, com a crise do Lehman Brothers ali, onde foi a primeira crise, grande crise, né? Que as pessoas também que não passaram isso, o mundo derreteu naquela época. Você se lembra disso? Sim. A Bolsa Brasileira Bolsa de derreteu. 75 mil pontos veio para 25 mil pontos. O dólar disparou. O dólar disparou, o mundo colapsou. Eu estava no dia que o Lehman Brothers quebrou, juntamente com amigos meus aqui de São Paulo, olhando a tela, e quando um banco quebra, eu comentei, imagina quem era um dos maiores bancos do mundo, né, o Lehman Brothers, e o cara de repente perdeu tudo na vida. Voltei para casa, e tínhamos uma reunião que a gente faz, o PAEX, Programa de Excelência da Fundação Dom Cabral, disse, pessoal, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Vamos segurar, vamos olhar para dentro de casa, não vamos expender. Nós tínhamos 8 lojas naquela época, 2008. E aí eu falei para o meu diretor na época, 2008, tinha 8 lojas. Eu disse para o meu diretor, o Edson, disse, nós não vamos precisar de montar uma loja para crescer. Nós vamos arrumar a nossa empresa e vamos crescer com o que nós temos. Aí, embora que a crise ainda estava muito forte em 2009, de 2009 a 2015 a Van cresceu 50% ao ano. Ou seja, o empresário, ao olhar para dentro da empresa, se dedicar, colocar foco naquilo que ele faz, esquecer o mundo lá fora, independente do que esteja acontecendo, você vai dar um upgrade na sua empresa. E de 2008 a 2015, a gente saiu de um faturamento de 250 milhões para 4,5 bilhões em 5 anos.